Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma live da Igreja Missão Apacentar na Bahia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Para a glória e louvor do nome de Jesus, iniciaremos com oração, porque Deus é bom e suas misericórdias duram para sempre. Pai, é com muita alegria que nós estamos iniciando mais um culto nos lares. Que o Senhor possa tomar a primazia nas tuas mãos, de cada família, de cada casa, de cada pessoa aqui representada. Que teu nome seja glorificado através das nossas vidas e que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós a tua paz, a tua alegria, a tua justiça, porque o teu reino é constituído desses três itens principalmente. E assim bendizemos o teu nome. Oramos em nome de Jesus pela Igreja Missão Apacentar, pela Igreja Batista Lagoinha, que hoje vai estar participando conosco através de Giovanni, pastora Vasti, ministrando a palavra, trazendo a palavra do Senhor. Nós oramos por cada líder dessas igrejas agora, seja em Divinópolis, em Malhada, em Feira, ali em BH, o Senhor possa assim honrar a cada um, trazendo revelação para esses dias e que possamos estar com o mesmo propósito, que nós venhamos, ó Deus, a estar alinhados com aquilo que o Senhor quer, para a glória e louvor do nome de Jesus, e assim te damos graças. Glórias a Deus, a paz de Cristo Jesus para cada um de vocês que já estão conosco na live. Amados do Senhor, Deus abençoe, bom estar com vocês nesse momento. Boa noite, pastor. Boa noite. O Senhor abençoe as nossas vidas, que possa assim trazer algo maravilhoso para nós nesses dias. Enquanto a gente vai ajeitando aqui, isso aí. Aí a minha câmera sobe, né? E aí modifica um pouco. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas, mas fique à vontade para poder orar nesse momento, minha irmã. Amém. Enquanto eu vou ajeitando aqui, a senhora vai orando aí. Glória a Deus. Senhor, nós te bendizemos nesse primeiro dia da semana, no dia 31 de maio, o dia que nós podemos comemorar o dia de Pentecoste, a dia que o Senhor permitiu a descida do Espírito Santo. Te louvamos, ó Deus, porque o Espírito Santo em nós nos dá coragem, nos dá ousadia, intrepidez para pregarmos o Evangelho do Senhor. E, ó Deus, e nós queremos liberar sobre cada pessoa que está nos ouvindo hoje, que estará ouvindo depois, ó Deus, essa mensagem, que elas sejam cheias do Espírito Santo do Senhor. Que tenhamos autoridade, Pai, para pisarmos na cabeça de serpentes e escorpiões. Declaramos, ó Deus, a vitória do Senhor sobre cada casa, sobre cada Amém. Ó Deus, que o sangue do Senhor continue nos umbrais das nossas portas. Que o Senhor, nessa noite, envia anjos com vassouras de fogo para varrer todos os cantos da nossa casa, arrancando, ó Deus, toda e qualquer tentativa de Satanás e seus demônios de trazer briga, confusão, dissensão, enfermidades. Ó Deus, em nome de Jesus, que venha o selo do Senhor nessa noite sobre nós e a nossa casa. Que o Senhor alcance nessa hora cada pessoa que está nos ouvindo. Que o Senhor visite de uma maneira especial, ó Deus, os meus irmãos ali na Bahia, um povo que eu amo tanto, que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Eu abençoo os irmãos ali de Feira de Santana, os irmãos de Salvador, os irmãos de Malhada, de Alagoinhas. Ó Deus, aonde quer que chegar, eu mando um abraço vindo do coração do Senhor para os meus irmãos que eu amo tanto ali em Olindina, aí em Salvador, pessoas que estão no meu coração. Ó Deus, que eles possam ser tocados também pelo Espírito Santo do Senhor. Eu abençoo o ministério do meu irmão, pastor Leonardo, a sua casa, a sua família, a sua igreja. Ó Deus, e que ele possa continuar sendo boca do Senhor ali nessa terra. Nós louvamos o Senhor por essa oportunidade. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Graça e a paz de Jesus. Casal lindo para a glória e louvor do nome do Senhor.
nosso Deus. Bom demais estar com vocês, participando dessa live, que vai ser uma de muitas. Amém. Eu acredito que, independente dessas questões de quarentena, de isolamento, a gente vai estar sempre em contato para que o nome do Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas e possamos proclamar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus para todos os cantos desse mundo. Amém? Amém, amém. Deus nos abençoe. Nós estávamos aí programados para poder o pessoal do departamento de música, de louvor lá da igreja, iniciar com louvor. Eu já chamei a senhora para dizer, estamos bem, estamos aqui, vamos estar juntos. Eu vou clicar nesse X para o pessoal do departamento adentrar. A gente vai fazer o louvor e logo em seguida do louvor, você pode me chamar aí que eu acesso para poder a senhora entrar novamente. Amém? Amém, amém. Ainda não temos aqueles quesitos profissionais que a tela vai ficar dividida em vários participantes, mas daqui a uns dias vamos estar juntos dessa maneira. Amém? Amém. Então, até daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Continue aí conosco. Pode deixar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, a paz e a graça, querida amada Monique. Anderson deve estar aí do lado também de vocês. Que Deus nos abençoe. Bom demais falar contigo. Paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, que o tempo não espera. Vamos adorar a Ele com os nossos louvores. Amém? Nessa noite nós queremos dizer ao Senhor. Na verdade, nós não queremos só dizer ao Senhor. Nós também vamos ouvir da parte do Senhor que o nosso trabalho é só descansar nele. Que tudo que nós temos que fazer é esperar e confiar no Senhor. Amém? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nosso único descansar no Senhor. Amém. Nós louvamos o teu nome, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está conosco a cada momento da nossa vida. E o nosso único trabalho é descansar em Ti. Glória a Deus. Pai, tome essa nação nas tuas mãos. Vai de encontro a todos os poderes agora.
Senhor, em nome de Jesus, retira a corrupção, a violência da nossa nação. Toma esta terra e faz com que seja realmente a nação cujo Deus é o Senhor, para que possamos viver dias felizes na tua presença. Nós rogamos a ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Tua voz do sol sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça encobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Glória a Deus. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Amém. Tu és meu, eu sou teu, e tu és meu, eu sou teu, e tu és meu. Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, vai tomando agora a pastora Vasti nas tuas mãos, dando sabedoria, derramando a unção,
profética, para que ela possa ministrar a palavra com revelação daquilo que o Senhor quer para cada um que vai participar ou ainda vai participar na frente. Retira de nossas mentes todo impedimento, toda falta de compreensão e que o Senhor possa trazer entendimento com clareza da tua palavra, que ela caia num terreno fértil dos nossos corações, produzindo fruto de 100 por um, em nome de Jesus. Vamos fazer o último louvor para passar a palavra para a nossa pastora. Amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Vamos dizer que nós louvamos e bendizemos o nome dele todo tempo. Te louvarei. Aleluia. Tá bom. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando caminhos tortos. Tu que quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos em ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre nós. Aleluia. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A graça e a paz continue conosco. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Tirando vocês para poder colocar a pastora Vaz e depois a gente se fala. Tchau. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ajeitar no culto em casa. Amém. Deus nos abençoe. Fiquem livres para poder ministrar. Pode falar. Estamos ouvindo. Boa noite a todos. Abençoa a todos que estão aí na live. Todos nós possamos ser abençoados pela palavra revelada. Amém. Então, Glória a Deus. É para falar quem de nós nunca fomos ameaçados, Verdade. né? Então, nós vamos ter esse tema, somos ameaçados. Eu vou ler aqui no Salmo 88:3. Pois as aflições que caíram sobre mim são tantas que estou perto da morte. Na outra versão fala: não há mais lugar em meu coração para tantas tristezas e males.
sinto que estou muito próximo da morte. E no Salmo 116, 3, ele diz: a morte me olhou de frente e que me levou no seu laço. Fiquei completamente dominado pelo medo. E o desespero e a tristeza me pegaram. Eu vou passar a palavra para a Vaxi agora, Amém. para trinchar isso. Glória a Deus. Para nós é um privilégio, uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aí de Feira de Santana, da Bahia, do Nordeste, de Minas Gerais, tem muita gente aqui de Belo Horizonte, de tantos outros lugares. E como Giovanni acabou de ler a palavra do Senhor, o tema que o Senhor colocou no nosso coração é que nós somos ameaçados. Quem de nós nunca viveu dessa forma? Quem de nós nunca experimentou passar por uma situação de uma ameaça? E isso é muito propício para os dias que nós estamos vivendo agora. Tantas pessoas se sentem tão ameaçadas por um vírus que a gente nem consegue visualizar, mas nós somos ameaçados por ele, né? E o texto que ele leu, esses 2 salmos, falam que a alma está tão cansada, está farta de tantas aflições, que nós já estamos à beira da morte, à beira da sepultura. Esse salmo que ele leu do 116 fala que a morte nos olhou de frente. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo, só não estamos aqui agora de máscara, mas se tiver que botar a carinha para fora, estamos com uma máscara, porque nós nos sentimos ameaçados. Colocando o sapato, fica do lado de fora. Chegamos em casa, tirar a roupa para lavar, lava a mão, porque nós estamos nos sentindo ameaçados. E bem, num tempo onde existe tanto conforto, né? Nós estamos aqui, vocês aí, a mais de 1.000 quilômetros de distância, e graças a essa tecnologia, isso nos proporciona estarmos pertinhos, né? Mas apesar desse conforto, que essa tecnologia que vem avançando dia a dia, que são tantas coisas novas que essa geração nossa nem sabe lidar direitinho com ela, né? Nós presenciamos uma sociedade que é marcada por um abatimento tão forte, por medos, por insegurança. Cada vez as pessoas se sentem ainda mais vulneráveis. Cada dia mais as pessoas se sentem vulneráveis. E a palavra do Senhor, ela nos diz no Salmo 30, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizestes viver novamente. Aleluia. No versículo 5 desse mesmo Salmo 30 diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Amém. Muitas vezes agora, quando anoiteceu, quando nós já estamos vivendo o outono, então 5 e pouca já começa a escurecer aqui em Minas Gerais. Muitas vezes com a noite chega a angústia, chega o medo, chega a tristeza, chega a depressão para aqueles que estão vivendo esse quadro. E isso vem tentando roubar e arrancar a esperança que está na nossa vida. E muitas vezes nós somos surpreendidas pela garra da morte. E muitos têm descido à sepultura. Não apenas a sepultura física, onde entra num caixão, onde nós somos jogados num túmulo com terra por cima. Mas muitos descem a uma sepultura emocional. Muitos descem a uma sepultura espiritual. Somos oprimidos por uma falta de vontade de viver. Somos imobilizados pelo medo, pelo pânico e por essa depressão. Mas só o nosso Deus, só o nosso Pai, ele pode abrir essas terríveis prisões da morte. Só ele. Amém. Só ele pode nos arrancar da cova. Só ele pode nos redefinir. Só ele pode estruturar a nossa vida novamente. Só ele pode soprar sobre nós o fôlego de vida, o espírito de vida. Aleluia. Só o nosso Pai pode resgatar essa nossa capacidade emocional, que vai nos levar a desenvolver e a experimentar um favor glorioso do Pai sobre nós.
Amém. Porque quem de nós, ou todos nós já experimentamos, já passamos por dores, por crises, por circunstâncias difíceis. Estamos vivendo isso agora. E eu tenho dito, pastor, que o que nós estamos vivendo agora e como será depois dessa pandemia, ninguém tem a receita desse bolo. Não, Ninguém nunca viveu isso. Não adianta a verdade. gente ir em algum lugar, porque a gente gosta muito de copiar a receita do bolo, para repetir a receita. Mas agora não dá para copiar, porque ninguém nunca experimentou isso antes. Nós vamos precisar de buscar na fonte. Nós vamos ter que correr para o Senhor para que Ele possa nos alinhar. Vamos ter que alinhar os nossos ouvidos espirituais para que Ele possa Amém. falar a receita desse bolo daqui para frente. Não existe, Amém. porque nós estamos vivendo um tempo único, diferente. E quem de nós nunca viveu situações assim, de angústias, de tristezas, que foram nos empurrando, para, quem sabe, a gente se sentir com uma noite escura que não teria mais fim. Isso é um aspecto muito real, está muito dentro da realidade da nossa vida. Não adianta a gente falar que não existe sofrimento. Os sofrimentos, eles estão aí. A realidade da dor, ela existe. As perdas são inevitáveis, elas batem a porta, não tem como correr. Mas o salmista, ele diz uma coisa muito profunda. Ele vai explicar que existe um limite para essa tristeza. O nosso Glória. controle, queridos, existe um limite para aquilo que você está vivendo. O texto de Salmo 30 fala que o choro pode durar uma noite. Mas, gente, vai ter amanhã. O dia Amém. o sol vai raiar. Assim como o dia, ele chega antes da noite, a alegria, o júbilo, o nosso exaltar, o nosso cantar, ele deve chegar, ele deve vir antes de atravessar o mar. Ele deve chegar antes da tristeza. E eu queria que você abrisse nessa noite a sua Bíblia. Eu não vou ler o texto todo por causa de uma coisa chamada relógio, né? Mas eu queria que você lesse todo esse texto depois de 1 Reis, o capítulo 19. E para ficar mais interessante ainda, você pode ler o capítulo 18 também. Nós vamos trabalhar um pouco dentro desse 1 Reis, capítulo 19, e à medida que eu for lendo, que eu for falando, eu vou lendo o texto. A gente vai ver a história de Elias, lá no Monte Horebe. Elias significa cujo Deus é Jeová. Elias foi um homem, um profeta de Deus, marcado por tantos feitos, tantos milagres, tantas coisas. Ele orava para chover e chovia, orava para parar de chover e a chuva não vinha. Ele era um morador de Gileade. Nós tivemos a oportunidade de estar em Gileade, de passar lá cantando a um médico em Gileade, a bálsamo em Gileade. E já aproveito para profetizar que você vai subir a Israel, você vai subir a Sião, para poder glorificar ainda muito mais de perto o nome do nosso Senhor. Amém. E esse texto, quando você volta a página no 1 Reis 18, no versículo 4, a gente vê que Jezabel, ela exterminou os profetas do Senhor. Jezabel não se conteve apenas em estar ali oprimindo, impondo a sua religião, a religião de onde ela tinha vindo. Ela estava perseguindo os seguidores do Senhor e ela estava matando os profetas de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. O espírito chamado Jezabel, espírito não tem sexo. O que o espírito de Jezabel quer fazer na igreja de Jesus é cortar a cabeça dos profetas. O que Jezabel quer fazer é calar a voz profética. Mas eu quero desafiar você a não permitir que esse espírito venha te intimidar, venha te calar, venha te impedir de avançar na obra do Senhor, em nome de Amém. Quando a gente Amém. lê 1 Reis 18, no versículo 20, diz que Elias, então, ele enfrentou, ele teve coragem, ele estava cheio de ousadia do espírito, e ele enfrentou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo.
Todas as vezes que nós estivemos no Monte Carmelo, nós estivemos e vivemos experiências únicas de muita oração, de receber muita coisa de Deus. Nós travamos muitas batalhas ali em favor da nação brasileira, em favor de nossas eleições, em favor dos nossos governantes. E aquele lugar é um lugar impregnado da graça do Senhor. E o profeta Elias, então, naquele momento, ele enfrenta os profetas de Baal ali no Monte Carmelo. E aí, no versículo 40, ainda, 1 Reis 18, fala que ele conseguiu matar os profetas de Baal. Mas, queridos, preste atenção. É como mexer numa caixa de marimbondo. Foi o que ele fez. Ele desafiou os profetas. Ele matou os profetas. Ele infringiu contra Jezabel, que fazia parte do governo. Ela era a esposa do rei de Israel. Então, os contra-ataques, eles vieram contra o nosso profeta Elias. O inimigo, ele vai ficar sempre esperando para agir contra a sua vida. Porque a função dele é essa, matar, roubar e destruir. Quando nós chegamos, então, aqui no 1 Reis 19, no primeiro versículo fala que Acabe fez saber a Jezabel. Acabe também era muito meninão, tudo ele corria para a esposa, para chorar, né? E ele fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como ele havia matado os profetas de Baal à espada. Olha o que Acabe fez saber a Jezabel, então. Jezabel, ela tinha o poder, ela tinha a autoridade no governo de Israel. E é claro que ela não ficou nem um pouquinho satisfeita e ela desejou logo a punição de Elias. Quando chega no versículo 2, ela vai fazer o quê? Ela vai mandar um recado para Elias. E ela diz assim, então Jezabel mandou uma mensagem a Elias. Se fosse hoje, ela ia mandar um WhatsApp, né? Ela ia mandar um e-mail, ela ia telefonar, mas ela mandou um recado para Elias. Ela mandou um recadinho para ele. E Elias recebeu não apenas uma má notícia. Ele não recebeu apenas uma notícia ruim. Não foi só isso. Mas eu costumo falar que ele recebeu um decreto de morte. Porque o texto fala assim, faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como você fez aos profetas. Ela fez um decreto de morte. Ela mandou avisar para ele, olha, eu vou exterminar com a sua vida. Assim como você fez, eu vou fazer também. E eu quero perguntar para nós nessa noite o que nós devemos fazer diante das más notícias. O que você tem feito diante de tantas más notícias na internet, né, na televisão, nos grupos de WhatsApp? O que você tem feito com as más notícias? A palavra de Deus nos diz no Salmo 112, no versículo 7, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme. Amém. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Amém. Outra vez, ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte. Sua fé é forte, meu irmão. Aleluia. Pois ele confia no Senhor. Hoje, eu e você podemos escolher não ficar ouvindo más notícias. Eu já fiz um propósito, não ouço mais, há mais de um mês, ligar a televisão para ouvir más notícias, porque elas vão sempre repetindo, para alarmar, para apavorar. Se vier uma coisa muito extraordinária, nós vamos saber imediatamente. Então, para que vamos viver nesse massacre de ouvir péssimas notícias? As más notícias, elas têm um caminho. As más notícias nos levam a esse desânimo, nos levam a ter medo. As más notícias nos levam à depressão. É verdade. Não é verdade? E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso profeta Elias. Eu não posso me esquecer que ele estava saindo de um combate, ele estava cansado fisicamente, cansado emocionalmente, tinha se desgastado espiritualmente. E ele recebe de cara essa bomba, desse decreto de morte sobre a vida dele. E aí no versículo 3 fala que ele temendo, o que ele fez? Ele
resolveu fugir para salvar a sua vida. E a primeira coisa que ele faz, então, é deixar a companhia que ele tinha, que era aquele moço que estava aprendendo, era um aprendiz do profeta, é aquele moço que andava com ele. E a primeira coisa que ele fez, ó, não quero mais ninguém. Essa é uma atitude muito forte de alguém que está passando pela dor, pela angústia, pela depressão. Ela procura, ela escolhe a solidão. Eu quero falar para você hoje que escolheu não tirar o seu pijama. Você que escolheu não se levantar. Você que está com medo de enfrentar a realidade da vida de amanhã. Saia deste lugar. Você que escolheu não querer mais andar com ninguém. Saia deste lugar. Fique próximo às pessoas que podem estar mais fortalecidas para fortalecer a você. A expressão de fé de Elias, as vitórias sobrenaturais que ele havia vivido lá no capítulo 18, enfrentando os profetas de Baal. Agora, o que ele estava vivendo? Ele estava aprisionado no meio do pânico, no meio do medo. Ele escolheu a fuga, porque ele precisava salvar a sua vida. E ele estava abatido, desanimado. É o que aconteceu com ele. Ele estava naquele momento apenas reagindo com a sua alma. Isso todos estamos propícios, que nós somos corpo, alma e espírito. Alma são os sentimentos, as emoções, a vontade, os nossos pensamentos. E aqui agora, ele deixou que a sua alma sufocasse o próprio espírito. Mas tudo isso foi um propósito das trevas. Tudo isso um propósito de Jezabel. Porque o que eu falei agora há pouco, Jezabel ela tinha uma função, calar a voz profética. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, por isso, homem de Deus, mulher de Deus, se levante na força do Senhor, não se intimide, não deixe Satanás, não deixe Jezabel calar a sua voz profética. Se levante na força do Senhor. Porque quando Elias, ele sentiu medo, quando ele teve medo, ele deixou abrigar na vida dele esse sentimento de derrota, de fracasso. E o que ele fez? Ele escolheu o caminho do deserto. Ele não escolheu ficar no meio de pessoas. Escolheu o caminho do deserto, muito diferente do texto lá de Mateus 4, quando fala que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. É diferente de eu fazer a minha própria escolha e ir para o caminho do deserto. Jesus ele foi levado, existia um propósito. Então Jesus ele foi conduzido, mas Elias não. Quando chega aí no versículo 4 de 1 Reis 19, ele fala que ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia. Ele que foi para o deserto. E aí diz que ele deitou à sombra de uma árvore, deitou à sombra de um zimbro, desse arbusto. E o que ele fez? Era tamanho a dor, a decepção, a frustração, o cansaço, a desesperança, o medo, o pânico, que ele pediu para ele a morte. Ele pediu a morte, fala aí no versículo 4, e pediu para si a morte. Ele diz, basta, estou cansado. Estou cansado de tudo isso. Ao mesmo tempo que ele... É tão interessante o ser humano, né? No mesmo tempo que ele fugiu para o deserto para se proteger de ser assassinado por Jezabel, ele falou, eu quero a morte. Você vê o nível que a pessoa chega de desalento, de sentimento que não adianta lutar. Ele permitiu que esse sentimento de desistência, esse sentimento invadisse a vida dele, esse sentimento que não valia mais a pena lutar. E de repente você está aí hoje pensando assim, não quero mais viver, quero desistir, porque eu estou cheio de compromisso amanhã, não sei como lidar, não sei como resolver, estou cansado, vou desistir, vou parar de lutar. Não vale mais a pena lutar. Quantos de nós temos vivido uma época assim? Esse cansaço físico, parece que dorme, não descansa. Um cansaço emocional. E Elias, ele basta, estou cansado, quero encerrar aqui. Preste atenção. Depois de grandes vitórias, depois de tantas conquistas, que quando a gente vai lendo toda a vida dele para trás, tudo aquilo que ele havia conquistado, quando chega agora aqui nesse capítulo,
ele tornou-se um fugitivo de Jezabel e Acabe. Ele ficou prostrado. Ele ficou totalmente desanimado, angustiado, deprimido. E aí no versículo 5 fala que ele deitou-se e dormiu. Deitou-se e dormiu. Deitou-se e dormiu em meio àquela dor, ao meio àquela depressão. Quantas pessoas, quando elas estão angustiadas e deprimidas, alguns têm insônia, não conseguem dormir. Passam uma noite acordado. Alguns outros vivem só querendo dormir, querendo esquecer a vida, esquecer as lutas e o problema. E as pessoas que muitas vezes elas estão em depressão, elas não querem tomar banho, elas não querem se alimentar, muitas perdem o apetite, porque é como se fosse assim, eu vou me autodestruir. Mas é tão interessante que aí no versículo 5, diz assim, que ele deitou e dormiu debaixo daquela árvore do zimbro. Olha só, hein? Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta e come. Gente, no meio do deserto, chegar um anjo para você, te acordar e falar com você, ó, levanta e come. E aí, no meio desse deserto que você está vivendo, no meio das lutas, o Senhor, ele age com essas manifestações de milagre. No meio Glória a do Deus. deserto não tem padaria. No meio do deserto não tem restaurante, não tem McDonald's. O anjo foi ali, ele acordou Elisa e disse, levanta e come. Eu quero te dizer que ele tem um milagre no meio do seu deserto, é hoje. Ele tem um milagre no meio do seu deserto, é agora. Aleluia. E o anjo, ele deu um comando. Ele não falou assim, olha, se eu fosse você, levantaria. Não, ele disse, levanta e come. Eu quero profetizar, eu quero declarar, eu quero falar para você hoje, levanta e come. Aleluia. Levante-se. Levante da cama, levante dessa situação que você está vivendo, levante do comodismo, levante da peninha que você está de você mesmo. Levante-se e coma. Coma sim, mas coma a palavra revelada do Senhor. Coma dessa palavra que alimenta. Coma dessa palavra que nos sustenta. Coma desse pão vivo que desceu do céu. Coma desse pão vivo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você conhece esse texto? Então, ele, lá em João 6, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esse pão que nós queremos entregar dentro da sua casa hoje, um pão vivo, um pão fresquinho, um pão que vem direto do céu. Coma o pão vivo que desceu do céu. Receba isso aí na sua casa. Quando a gente chega aí no versículo 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra em brasas. Deus é Deus, né, gente? E uma botija de água. Mas olha bem, comeu, bebeu e tornou a dormir. É como você está ouvindo essa live agora, recebendo do Senhor esse pão vivo que desceu do céu. Você está comendo desse pão, está bebendo dessa água que não é essa aqui, porque essa a gente bebe e vai voltar a ter sede. Mas é da água chamada Jesus, ele é a água da vida. E quando terminar tudo, você vai esquecer tudo isso e vai voltar a dormir. Olha bem, foi o que ele fez. Ele provou um milagre, mas ele não teve reação. Provou um milagre, mas voltou a dormir. Continuou sem esperança, continuou sem perspectiva, continuou com uma vontade fraca. E nós queremos declarar a vontade forte do Pai sobre a sua vida. Amém. Quantos milagres nós temos provado hoje? Nós estamos aqui respirando, sem nenhum aparelho. Aleluia. Nós estamos aqui comendo, nós estamos aqui enxergando, nós estamos aqui com vida. Prove o milagre, mas não fique parado. Prove o milagre, mas não volte a dormir. Faça alguma coisa. Tenha alguma reação em nome de Jesus. Amém. Versículo 7. Deus é tremendo. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor.
Tocou de novo. Tocou de novo. Levanta e come. Levanta e come. Porque o caminho de sobremodo será longo. É tão forte. Quando o Senhor ele manda o anjo lá de volta, o Senhor não desiste. E o Senhor está entrando aí na sua casa e está dizendo para você: eu não desisto de você. Nosso Deus é um Deus que desiste, é um Deus que volta. Ele é um Deus que traz fé, que gera fé em nós pela palavra. Ele é um Deus que cura, que restaura. E ele entra na sua casa agora para te curar. Ele não desiste, ele está voltando aí agora e dizendo para você: eu quero que você se levante novamente, porque eu estou aqui. O anjo ele insistiu para que ele se levantasse. Deus, o nosso Deus, o Deus de milagre, o Deus que nós servimos, é um Deus do segundo toque. Ele toca de novo em você. Ele toca de novo em você, porque ele é o Deus do recomeço. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. Não importa onde você está, o estágio que você está, ele toca em você para que você possa reagir. E olha o versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias. Ele reagiu por um tempo. Comeu e bebeu. Ele se alimentou o suficiente, porque ele tinha uma jornada. Deus já vinha nos preparando há muito tempo, que era para a gente, como igreja, comer, beber, se alimentar, porque a jornada ia ser grande. Deus fala assim, que ele alimentou o suficiente para uma jornada de 40 dias e 40 noites. Até aonde? Até Horebe, no monte de Deus. Ou no monte Sinai. No lugar original onde Deus trouxe a revelação dele a Moisés. Só que Horebe é um lugar seco. Eu quero te falar que eu e você precisamos escolher ir para os lugares altos, para as montanhas. Lugar alto fala de libertação, da solidão, do medo, do pânico. Fala da libertação do abandono, do medo. Monte fala que é o lugar onde Deus pode restaurar a nossa visão, porque de lá nós vamos enxergar todas as coisas. Amém. Deus está falando comigo, com você. Saia desse lugar aqui de baixo, suba para as montanhas, suba para os lugares altos, porque lá eu quero falar com você. Lá eu quero me revelar a você. Acima dos problemas. Só que ele chega lá, em vez dele ficar ali para olhar tudo que Deus tinha para ele. Olha o versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele não teve força, queridos. Ele não teve força, ele teve uma nova recaída. A nossa vida é assim. Só que a gente não pode permanecer na recaída. Ele entra num buraco, ele entra numa caverna, ele entra num lugar escuro, frio, vazio, quem sabe cheio de bichos. Foi o lugar que ele escolheu. E aí o Senhor quer saber e pergunta, como se Deus não conhecesse. Mas ele pergunta para mim e para você, como ele perguntou para Elias: o que você está fazendo aqui? Eu te falei que era para vir para um lugar alto. Eu te falei para você vir para um monte, para você se libertar, para você restaurar a sua visão. O que você está fazendo nesse buraco escuro? O Senhor diz para mim e para você: sai daí desse buraco, porque eu não fiz buraco para vocês. Eu não escolhi buracos escuros. Eu escolhi para vocês lugares altos. Amém. Lá nos lugares altos, longe dos problemas, das lutas, das dificuldades, lá onde você será fortalecido. E o Senhor, ele fala: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo no meio da crise, do problema, da dificuldade? Olha o versículo 10. Ele respondeu: olha bem, hein? Ah, coitadinho de mim. Ele disse assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares,
Mataram os teus profetas e espada. Ah, coitadinho de mim, né? E eu fiquei só. Ainda procuram tirar-me a minha vida. Ele estava fazendo da sua vida agora um mundo de lamentações. Ele resolveu se queixar. Coitadinho de mim. Tanta autocomiseração. Que peninha de mim, ó céus, ó terra, ó vida. Cheio de sentimentos de abandono, de medo, medo da morte. Ele estava se sentindo assim, cansado fisicamente, emocionalmente. Estava se queixando de Jezabel, se queixando do povo. Tenho sido zeloso, tenho feito tudo e olha a condição que eu estou. Ser forte e corajoso. E o Senhor está dizendo, seja forte e corajoso. Ele estava reclamando que o meu irmão, né, os filhos de Israel, os meus irmãozinhos, eles romperam a aliança com o Senhor. Eles pecaram, eles quebraram a aliança com o Senhor. Não é assim que a gente faz? A gente começa a ver o erro de um, do outro, defeito de todo mundo. Esquece até dos nossos próprios problemas. Isso é exatamente a reação de alguém muito deprimido, alguém que está amargurado, que tem uma linguagem totalmente repetitiva. Já viu o amargurado? Você encontra com ele agora, ele fala uma coisa que 2 dias é a mesma coisa. É uma linguagem de quem estava muito esgotado. Quem sabe essa não tem sido a história que a gente possa estar vivendo. Estamos afundando no desânimo, na alta comiseração, na peninha de mim mesmo, querendo desistir da casa, da família, do trabalho, desistir da família, desistir do ministério, desistir da própria vida. Ele fala isto no versículo 10, e aí é tão repetitivo que lá no 14 ele fala a mesma coisa. Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Sabe o que ele estava vivendo aqui? Ele estava com a síndrome da caverna. Cavernoso. O deprimido, amargurado, tem essa linguagem repetitiva. E olha aí no versículo 11 e 12. Disse-lhe Deus, sai para fora. Deus podia entrar lá naquela caverna, mas o Senhor falou, sai para fora. Eu não mandei você ir para entrar para a caverna. Falei para você ficar no monte. Sai para fora. Sai dessa caverna de dor, de miséria, de tristeza, de angústia, de depressão, de solidão, de medo. Sai para fora. Sai para fora, porque aqui eu quero me revelar a você. Aleluia. Vem para fora. O Senhor tinha preparado uma satisfação muito especial para ele. Deus sabia que Elias ali ele precisava de uma restauração plena, de uma nova visão, de algo novo do coração do Pai. E o Senhor fala com ele, então, ponha-te neste monte. Ponha-te aqui nesse monte. Fica aqui nesse lugar, porque aqui os seus sentidos espirituais, você que já me conhece, vão se nivelar, você vai voltar a ter a minha vida. Os meus mistérios eu vou voltar a revelar a você, porque você me conhece. E é tão tremendo, né, que quando, aí no versículo 11, fala que ele então se põe no monte perto perante o Senhor. E eis que passava o Senhor e um grande forte vento fendia os montes, despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o quê? Um cicio, tranquilo e suave. Vento, terremoto, fogo, são fenômenos da natureza que indicam, inclusive, a presença milagrosa, poderosa de um Deus que tem o controle de todas as coisas. Como que o Senhor poderia realmente se manifestar? E nos faz lembrar do grande poder dele. Mas o Senhor não se revelou, nem se manifestou através do vento, do terremoto, nem do fogo. Mas foi com a sua voz suave, com uma voz mansa.
numa voz tão baixinha, para que ele pudesse se lembrar o quanto Deus amava ele com amor incondicional. Quando a gente para pensar um pouco, o que que essa ventania, esse vento forte nos leva a entender? O texto fala de um forte vento. O vento era tão grande que esmiuçava as pedras. Vento fala dos impossíveis que Deus quer quebrar na minha vida e na sua vida. Quais são os impossíveis que eu e você temos vivido hoje? O que são impossibilidades para você hoje? Nós precisamos de pedir e esperar o vento do Senhor vir sobre os impossíveis da nossa vida. Porque a palavra nos fala em Lucas 1,37 que porque para o Senhor não haverá impossível em todas as suas promessas. Não importa qual tem das grandes impossibilidades que você julga ter na sua vida. Chame a ventania de Deus hoje, para que essa ventania do Senhor possa esmiuçar essas dificuldades na sua vida. Verdade. O que você julga que é pedra de dificuldade em você? Que você precisa desse vento? Quem sabe um problema aí dentro da sua casa, quem sabe na sua saúde, nos seus relacionamentos, quem sabe no meio dessa pandemia, no meio dessa situação toda, a sua vida financeira. Peça a ventania de Deus hoje para desfazer esse impossível. Mas não são só ventos, tem o terremoto também. Depois que veio aquela ventania que esmiuçou as pedras, e o que sobrou agora vem um terremoto. Terremoto fala de abalo, não é verdade? A gente vê lá que teve um terremoto, um abalo sísmico, cai os prédios, as pessoas vão para o meio da rua, ficam ali se tremendo todo. Esses abalos falam de coisas que Deus não quer em nós. Abalos que o Senhor quer fazer para que Ele não quer que você viva na sua vida. O Senhor quer que esse terremoto venha abalar situações que têm impedido você de estar com o Pai. Será que não é isso que nós estamos vivendo hoje? A gente vivia no meio de uma correria tão grande, passou o vento, a gente nem percebeu, e Ele manda o terremoto, porque Ele não estava se agradando. Existiam muitas coisas que estavam nos impedindo de estar com Ele. E esse terremoto vem para que a gente possa abrir mão daquilo que a gente segura, daquilo que a gente tem o controle, que a gente pensa que tem o controle. E nós nos tornamos filhos muito independentes de Deus, andando com as nossas próprias pernas. O eu, a minha própria vontade, a minha justiça própria, as minhas estruturas antigas, o meu saber, o meu conhecer. E nós precisamos hoje falar, Senhor, eu realmente fui um tolo. Eu preciso permitir que o terremoto do Senhor venha sobre minha vida, para abalar essa estrutura minha que está muito firme, uma estrutura muito humana. Eu preciso desconstruir para permitir o Senhor começar uma nova construção em minha vida. Por isso eu preciso que esse terremoto venha mesmo para jogar toda essa construção de anos, que venha isso tudo, venha abalar a minha vida, para que eu possa permitir que o Senhor faça uma nova construção segundo o teu querer e a tua vontade. Amém. Mas não foi só vento, não foi só terremoto. Sobrou alguma coisa, porque aí veio fogo. Fogo. A gente sabe que pela palavra o fogo simboliza a própria presença do Pai, de Deus, e exprime a santidade dele. Porque o nosso Deus é fogo consumidor, diz a palavra. O nosso Deus é fogo consumidor. E nós precisamos a cada dia passar por este fogo. Porque o Senhor deseja que nós possamos ser purificados nele. Ele diz para mim e para você, sede santos, porque eu sou santo. Verdade. É verdade? E Eli está vendo toda aquela situação. Quem sabe assim durou muito tempo, não sei quanto tempo ou pouco tempo. E ele naquela expectativa, não foi no vento, não foi no terremoto, não foi no fogo.
E de repente, então, ele ouve um cicio. Era uma voz muito baixinha. Quem sabe uma voz muito meiga, muito tranquila, uma voz muito mansa, delicada. Num tom brando de palavras, no meio de